18 O Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 886 Preparações Tradutor, Yuki Dharma Translations Editor, Yuki Dharma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Um período de vida e morte. Ouvindo as palavras de Kildao, os semblantes de todos os 6 generais celestiais mudaram. Todos eles eram iguais a Fan Xingjian, frequentemente dividindo clones e enviando-os aos territórios do Imperador Divino para conduzir investigações. No entanto, como os 6 não tinham poderosas artes ilusórias de nível microscópico como o Fan Xingjian, eles não podiam investigar tão de perto e descobrir tanto sobre a situação nos territórios do Imperador Divino. Entre as pessoas da Aliança Kildao era o mais forte e conseguiu descobrir mais informações. Portanto, ele tinha maior autoridade entre a Aliança Kildao. Ao pensar nisso, Fan Xingjian suspirou um pouco interiormente. Com suas artes ilusórias, se ele passasse alguns meses, ele seria capaz de descobrir a localização do Imperador Divino no mundo físico. No entanto, ele não tinha muito tempo para ficar aqui. Ele pode ficar com apenas 1,5 anos de vida, então como ele poderia passar alguns meses aqui? As artes ilusórias de Fan Xingjian ainda não tinham a capacidade de abranger toda a Terra, portanto não podiam ser usadas em toda a rede. Afinal, o Imperador Divino havia carregado sua consciência na rede. Assim que ele descobrisse que algo estava errado na rede, toda a rede do planeta também descobriria isso e as artes ilusórias de Fan Xingjian perderiam seus efeitos. Se Fan Xingjian não pudesse entrar na rede para adulterá-la, isso significava que ele não conseguiria obter a localização de todos os servidores. Então, se fosse esse o caso, o Imperador Divino ainda continuaria a viver na rede, mesmo que Fan Xingjian o matasse no mundo físico. Esse seria o caso, a menos que eles localizassem cada um dos clones individualmente, mas isso levaria muito tempo. Portanto, a razão pela qual Fan Xingjian veio hoje foi para ver quais planos a Aliança Kildao tinha. Essas pessoas lutaram contra o Imperador Divino neste mundo por tantos anos, portanto, era impossível para eles não terem feito nenhuma preparação. Kildao disse: o Imperador Divino começou a fazer os preparativos para a colonização do espaço há alguns anos e construiu uma base na Lua no ano passado. Seu desenvolvimento de cruzadores de batalha espacial também atingiu um certo grau. No momento, ele basicamente compreendeu os meios para voar em velocidade superluminal e pode concluir a produção dos cruzadores de batalha espacial a qualquer momento. Uma vez concluído, estaremos em absoluta desvantagem. Afinal, ele pode desistir da Terra, mas nós não. O Rei Serpente franziu a testa e disse: já que é esse o caso, só podemos lutar. Nós nos preparamos por tanto tempo. Já era hora. O cessar-fogo com o Imperador Divino era para preparar a vitória no futuro. Como a Aliança Kildao poderia não ter feito nenhuma preparação quando eles estão em um cessar-fogo há tanto tempo? Desta vez, Zixing não continuou lutando com o Rei Serpente. Em vez disso, ela olhou para Kildao seriamente e perguntou: podemos usar isso agora? Kildao assentiu. Embora ainda falte um pouco, sua destreza é suficiente. Ao ouvir as palavras de Kildao, os olhos de todos os presentes, com exceção de Fan Xingjian, se iluminaram. Kildao olhou para Fan Xingjian e disse: companheiro Fang, você não sabe disso, mas nós 7 unimos forças para forjar um tesouro para enfrentar o Imperador Divino. Cada um de nós implementou nossos meios e integrou as essências de nossas artes marciais e equipamentos dos restos divinos. Por favor, venha comigo. Enquanto falavam, um buraco grande, profundo e sem fundo apareceu de repente no espaço branco. Kildao disparou nele com um flash, e os 6 restantes também entraram nele. Fan Xingjian os observou por um momento e então entrou fundo no buraco também. Ao entrar, ele descobriu que esse buraco estava no fundo da crosta terrestre e no fundo do mar. Suas profundidades ultrapassaram em muito as expectativas de Fan Xingjian e, mesmo depois de mergulhar por várias centenas de quilômetros, o fim ainda não podia ser visto. Enquanto continuavam a descer,
Eles viajaram por mais de 3.000 quilômetros e depois passaram pelo manto da Terra. Tudo à vista era apenas lava derretida e magma, e o mundo inteiro parecia ter se transformado em um estado de fusão. Nesse momento, a voz de Kildao soou: todos, tenham cuidado. Estamos entrando no manto da Terra. Depois de passar pelo manto, tudo à vista era apenas escuridão. Havia correntes de chamas que continuavam a explodir e havia todos os tipos de metal em estado líquido à vista. Fang Xingjian entendeu que eles haviam entrado na camada externa do núcleo da Terra. Os 7 especialistas de nível divino da Aliança Kildao uniram forças, gastando um período de tempo desconhecido para abrir um caminho que leva ao núcleo da Terra. No momento seguinte, sob o olhar surpreso de Fang Xingjian, um pagode dourado que tinha várias centenas de metros de altura estava entre as camadas de escuridão. A alta temperatura e a alta pressão no núcleo da Terra continuaram empurrando o metal líquido para se espremer em direção ao pagode dourado. No entanto, este pagode era inacessível, tal como foi descrito nas lendas. Era um tesouro precioso e indestrutível. Independentemente de como foi empurrado pela escuridão circundante, chamas ou metal líquido, nenhum deles poderia chegar perto dele. Eles não conseguiram se aproximar, mas havia fluxos de poder, que podiam ser vistos a olho nu, condensando-se continuamente em direção ao pagode dourado. Com a entrada de cada fluxo de poder, o brilho na superfície do pagode dourado ficaria cada vez mais forte. Zixing falou com um tom arrogante: este é o grande pagode dourado dos 7 santos que passamos 5 anos. Esgotamos 12 equipamentos de restos divinos e coletamos inúmeros metais e partículas de éter na Terra, para forjar com as chamas diabólicas negras em núcleo da Terra. Ao longo dos 5 anos, o grande pagode dourado dos 7 santos absorveu poderes suficientes no manto da Terra. Kildao se sentiu emocionado. Com este tesouro em nossas mãos, nossas chances de enfrentar o Imperador Divino serão maiores. No entanto, o semblante do Rei Serpente era extremamente sombrio quando ele disse: o passado do Imperador Divino é misterioso e ele tem meios infinitos. Antes de lutarmos, devemos primeiro considerar as consequências de nossa derrota e estar totalmente preparados para enfrentá-los. Com isso, ele olhou para esse Sou e disse: esse Sou, como estão os preparativos ao seu lado? Coberto por uma luz fria, esse Sou levantou a mão e um palácio inteiramente azul, que parecia feito de cristais de gelo, apareceu em sua palma. Este é o palácio divino da alma de gelo que passeia nos incontáveis reunindo as radiações magnéticas dos polos norte e sul, a luz divina além dos seus e raios astrais para criar. O espaço em que está pode ser comprimido para o tamanho das moléculas. Antes da batalha começar, cada um de nós criará um clone e entrará nele com nossos discípulos. Com isso, mesmo que percamos na luta contra o Imperador Divino, teremos para onde ir e esperar por outra chance no futuro. Ao ouvir isso, todos assentiram. Esconder um pouco de si mesmos e de seus discípulos neste palácio divino da alma de gelo que era do tamanho de uma molécula foi considerado como salvar uma rota de fuga para eles. Depois de dizer isso, Kildao olhou para Wantong. Wantong, como estão os preparativos com a formação do trovão? Wantong sempre deu a sensação de que seus pensamentos estavam vagando durante todo o processo. Ele também parecia estar um pouco perdido na conversa anterior. Foi só até este momento que seu olhar parecia um pouco mais claro quando ele disse: 99% da minha vontade marcial foi espalhada na atmosfera da Terra. Se necessário, posso produzir pulsos eletromagnéticos em todo o planeta em 1 hora. Devo ser capaz de paralisar os exércitos do Imperador Divino. No entanto, com suas habilidades, a duração da paralisia provavelmente não excederá 15 minutos. Devemos controlar a verdadeira forma do Imperador Divino em 15 minutos e impedi-lo de ativar seus exércitos. 15 minutos são suficientes. Kildao assentiu. Agora que tudo foi preparado, cada um de nós deixará para trás um clone no Palácio Divino da Alma de Gelo e também trará nossos discípulos. O velho Tian, que parecia comum e usava roupas comuns, parecendo um velho fazendeiro das montanhas, disse:
Já extraí uma grande quantidade de partículas de éter do céu acima do Oceano Atlântico. Será suficiente para nós cultivar por 20 anos. Bom. Kildao assentiu. Em seguida, todos verificaram se havia brechas e iniciaram uma discussão. Fan Xingjian olhou em volta e sentiu que os preparativos da aliança Kildao eram amplos. Se o grande pagode dourado dos 7 santos fosse realmente tão bom quanto eles faziam parecer, então eles poderiam realmente ter uma chance de sucesso. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 887 Agir Cada pessoa do grupo deixou para trás um pouco de seus poderes como um clone para ficar no Palácio Divino da Alma de Gelo. Então Kildao manteve o grande pagode dourado dos 7 santos. Todos montaram nele e voltaram para a cidade subaquática, enviando os mais de 10 discípulos para o Palácio Divino da Alma de Gelo. Depois de completar tudo isso, os 8 especialistas de nível divino cavalgaram no grande pagode dourado dos 7 santos, transformaram-se em um fluxo de luz dourada e saltaram para o espaço sideral. No nível mais alto do grande pagode dourado dos 7 santos, Kildao e os outros 7 do grupo se sentaram enquanto a vontade marcial jorrava de seus corpos e surgia rapidamente no grande pagode dourado. As 7 vontades marciais então se misturaram em uma, transformando-se em uma força extremamente majestosa e crescente. Kildao olhou para Fan Xingjian e disse, companheiro Fang, isso é repentino, mas o grande pagode dourado dos 7 santos foi criado em conjunto por nós 7 e exige que todos nós os controlemos juntos. Teremos problemas você para ajudar a proteger sobre nós. Embora ele tenha mencionado que eles exigiriam que Fan Xingjian ajudasse a ficar de guarda, a defesa do grande pagode dourado dos 7 santos já poderia resistir à pressão do núcleo da Terra. Além disso, com a forma como os poderes dos 7 foram combinados em um, não havia necessidade de proteção adicional. Kildao disse isso apenas porque era impossível para eles entregar o direito de controlar o grande pagode dourado dos 7 santos a um recém-chegado como Fan Xingjian. Ele só estava fazendo as coisas parecerem um pouco mais agradáveis. Zixing sorriu e disse, irmão mais novo, não nos culpe por sermos mesquinhos. O grande pagode dourado dos 7 santos é de grande importância e esgotamos todos os nossos recursos. Não há como entregá-lo a outra pessoa facilmente. Fan Xingjian disse com indiferença, é assim que as coisas devem ser tratadas. No entanto, o rei cobra soltou um bufo frio. Se algo que até mesmo o grande pagode dourado dos 7 santos é incapaz de se defender, o que você pode fazer? Quando lutarmos mais tarde, você apenas fica e assiste no pagode. Não saia descontroladamente. Este grande pagode dourado dos 7 santos já é um equipamento de restos divinos de nível 34 e é comparável a um especialista de nível 5 de nível divino de alto nível, avaliou secretamente Fan Xingjian. Agora que é capaz de combinar os poderes de todos os 7 deles, eu me pergunto que outra proeza notável ele possui. Se for esse o caso, pode realmente haver esperança de derrotar o Imperador Divino. O olhar de Fan Xingjian cintilou. Se as coisas pudessem prosseguir como planejado, com Antong ativando os pulsos eletromagnéticos para paralisar a rede em todo o planeta, seguido por eles matando o Imperador Divino dentro desses 15 minutos, havia realmente esperança de sucesso. Luonan também parecia muito mais confiante e não pôde deixar de falar com Fan Xingjian por meio de correntes de informação. Irmão Fang, a aliança Kildao está totalmente preparada desta vez. Acho que há uma grande chance para o Imperador Divino cair. Fan Xingjian disse calmamente. O Imperador Divino apreendeu todos os recursos do planeta e suas tecnologias estão avançando constantemente. Ainda é melhor ter cuidado. Ah, é inútil, não importa o quão poderosas sejam suas tecnologias, disse Luonan, aumentando seu moral. Os pulsos eletromagnéticos planetários que Otong realiza são suficientes para paralisar todo o seu exército. Em seguida, usaremos o grande pagode dourado dos 7 santos para esmagar o corpo real do Imperador Divino ou capturá-lo. Enquanto tivermos o Imperador Divino sob controle, seus exércitos podem ser aniquilados com facilidade. Vendo quão animado Luonan estava,
Fang Xingjian não disse nada. Embora houvesse uma chance de sucesso, ele ainda sentia que havia muitas áreas incertas. Qiu Dao disse: eu já verifiquei que a localização exata do Imperador Divino é na Terra Congelada no norte. Desta vez, iremos até lá com o grande pagode dourado dos Sete Santos. Assim que descobrirmos o divino, a verdadeira forma do Imperador, vamos incomodar o Otong para ativar os pulsos eletromagnéticos. Ninguém fez objeções. No momento seguinte, o grande pagode dourado dos Sete Santos se transformou em um fluxo de luz dourada e voou em direção ao norte da Ásia. Com este breve momento de movimento, os semblantes de todos os presentes mudaram ligeiramente. Todos sentiram um grande perigo com sua inspiração súbita. Naquele momento, todos perceberam que essa operação não era tão tranquila quanto eles imaginavam. Simultaneamente, em um trecho de planícies nevadas no norte da Ásia, todo o local já estava coberto por inúmeras máquinas. Insetos de metal prateado podiam ser vistos voando no céu. Esses insetos voaram através das chamas de plasma. Eles tinham 8 tentáculos nas laterais de seus corpos que continuavam a passar pelas rochas, reunindo recursos. O local, dentro de um alcance de mais de 10 quilômetros sob as planícies de neve, era uma base subterrânea criada a partir de uma superliga. Era como um formigueiro extremamente complicado, e insetos de metal densamente compactados podiam ser vistos em todos os lugares. Claramente, o Imperador Divino sentiu que, em comparação com os robôs, esses insetos robóticos tinham maior adaptabilidade em relação preço-desempenho. Em um palácio extremamente luxuoso na parte mais profunda da base subterrânea, um jovem de cabelos loiros e olhos azuis estava deitado em uma cama d'água. Havia belas mulheres de várias cores de pele ao seu redor. Todos eles estavam vestidos de forma sexy e eram muito bonitos. Alguns deles massageavam as pernas do jovem, outros o alimentavam com frutas, e havia também alguns que eram abraçados pelo jovem enquanto ele fazia o que queria com eles. Um homem idoso de cabelos e barba brancos estava diante do jovem como um velho mordomo, mantendo os olhos no chão. Este homem idoso era o chefe da aliança Qiu Dao. O jovem olhou para o homem mais velho e disse: Velho Dao, você quer vir e se divertir? Ele então agarrou uma bela senhora com cabelos loiros ao lado dele. Essa senhora tinha um par de olhos grandes que eram como pedras preciosas azuis, uma grande figura e um rosto que poderia deixá-la ser escolhida como Miss Universo. No entanto, esta senhora agora estava sendo agarrada pelo jovem e levada para o céu. Esta é a mais recente imitação humana que criei. Independentemente de sua aparência ou toque, não é diferente de uma pessoa real, disse o jovem. Eu posso fazer uma dama sob medida para você, independentemente do tipo que você está procurando. Qiu Dao balançou a cabeça levemente e disse: Imperador Divino, eles vieram. O jovem acenou com a mão, aparentemente despreocupado. Eles estão aqui. Ouvi dizer que você tem um novo nível divino se juntando a você. Como ele está? Esse recém-chegado é forte. Essa pessoa se chama Fang Xingjian. A grande proeza de sua vontade marcial provavelmente não está abaixo da minha, disse Qiu Dao. Isso significa que ele é um lixo? O jovem perguntou, aparentemente despreocupado com o semblante sombrio de Qiu Dao. Então ele continuou a dizer: deixe essa Zixing. Vou lidar com ela pessoalmente. Quanto aos outros, capture todos eles para usar como geradores. Usando especialistas de nível 4 divinos como geradores. É o suficiente para durar muito tempo. O semblante de Qiu Dao ficou ainda mais sombrio. No entanto, ao enfrentar o Imperador Divino que sorria como um idiota, ele não conseguiu levantar nenhuma vontade de resistir. A taxa de desenvolvimento dos exércitos do Imperador Divino, bem como seu nível tecnológico, superou em muito as expectativas de Qiu Dao. Como especialista mais forte da aliança Qiu Dao era a pessoa que mais poderia sondar sobre a situação do Imperador Divino. Ele também foi o que mais se desesperou entre todos eles. Depois de incontáveis pensamentos e ideias, bem como repetidas tentativas de sondar,
Kyudao entendeu que era impossível para eles enfrentarem o Imperador Divino. Depois de afundar em desespero, ele pensou em se juntar ao lado do Imperador Divino. Havia outra coisa que ele precisava levar em consideração: ele havia deixado o mundo paralelo de onde veio por mais de 10 anos. Faz 10 anos. Com a metamorfose do mundo, meus inimigos provavelmente me ultrapassaram em força. Além disso, no mundo de onde vim, o nono ataque era iminente. Se eu continuar aqui, poderei evitá-lo. Comparado ao mundo de onde ele veio, o que o Imperador Divino mostrou é que o Dao era um projeto extremamente vasto. Não havia necessidade de passar pelo espaço-tempo. O universo infinito já era suficiente para eles explorarem. Contando com as proezas tecnológicas do Imperador Divino, ele ainda poderia desfrutar de uma boa vida neste universo. Ele não precisava enfrentar a ameaça de outros inimigos que estavam no nível 6 ou mesmo 7 do nível divino, nem precisava se preocupar com a ameaça do nono ataque. Já que ele não podia enfrentar o Imperador Divino e havia benefícios nisso para ele, Kyudao naturalmente seguiu esse caminho feliz e prontamente. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 888. Atacando bem. Quando Kyudao e o Imperador Divino estavam conversando, o olhar do Imperador Divino se iluminou ligeiramente. No momento seguinte, uma tela de luz foi projetada no ar, aparecendo diante dos dois. Um feixe de luz dourada cruzou os céus e voou sobre as terras do norte. Ah, eles estão aqui, o Imperador Divino riu. Os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente enquanto ele continuava a dizer: a inspiração repentina que vocês têm é bastante útil. Se não fosse porque eu carreguei metade da minha consciência na rede, vocês provavelmente seriam capazes de encontrar minha verdadeira forma apenas usando seus sentidos de inspiração súbita. No momento seguinte, a cena mudou drasticamente. A luz dourada surgiu, transformando-se em um enorme pagode dourado com várias centenas de metros de altura e flutuando no ar. O grande pagode dourado dos Sete Santos era como um grande alvo, atraindo instantaneamente a atenção de incontáveis insetos robóticos. Imediatamente depois, toda a Terra do Norte pareceu tremer um pouco. Os insetos robóticos densamente compactados subiram, avançando em direção ao grande pagode dourado dos Sete Santos que estava no céu. No entanto, indo contra o grande pagode dourado dos Sete Santos, os insetos densamente compactados eram como insetos comuns. Não importa quantos deles carregassem, eles se transformariam em cinzas em um piscar de olhos em meio a flashes de luz negra. O Imperador Divino disse: estas são as chamas demoníacas escuras condensadas pelo grande pagode dourado dos Sete Santos. Parece interessante. Apesar dos vermes robóticos serem transformados em cinzas pelas Dark Fiendish Flames antes mesmo de chegarem perto do grande pagode dourado dos Sete Santos, mais e mais deles se reuniram. Havia até enxames de insetos robóticos que começaram a disparar fluxos de canhões de luz de plasma, enviando tiros de plasma que tinham altas temperaturas de vários 10.000 graus Celsius em direção ao grande pagode dourado dos Sete Santos. No entanto, ataques comuns não tiveram nenhum efeito no grande pagode dourado dos Sete Santos, que foi forjado em conjunto por 7 especialistas de nível divino e submetido a altas temperaturas e pressões infinitas fora do núcleo da Terra. O pagode dourado era como um tanque no campo de batalha, avançando e avançando em direção ao local da base subterrânea. Por onde passava, todas as máquinas eram transformadas em cinzas. Era imparável. No entanto, o Imperador Divino não parecia em pânico com esta cena. Em vez disso, ele riu alto. Interessante. Este grande pagode dourado dos Sete Santos tem a sensação de um cruzador de batalha espacial. Kyudao assentiu e disse: é verdade que houve alguma inspiração das tecnologias. Os muitos especialistas da Aliança Kyudao foram capazes de continuar se fortalecendo ao longo dos anos porque muitas vezes secretamente colocaram as mãos nos dados de alta tecnologia do Imperador Divino ou observaram o processo de produção de algumas armas incríveis no escuro. Isso permitiu que eles continuassem avançando no reino microscópico, de modo que seu domínio sobre o mundo microscópico também se tornou cada vez mais incrível. Nesse momento,
Uma série de sons sibilantes soam no campo de batalha aéreo. Muitas primeiras transições de formas estranhas cortam o céu como um raio prateado, circulando ao redor do grande pagode dourado dos Sete Santos. Desta vez, as Dark Fiendish Flames, que foram disparadas do grande pagode dourado dos Sete Santos, não foram tão eficazes. As aeronaves de caça de formato estranho se esquivavam ou, se fossem atingidas, haveria uma camada de campo de força invisível que bloqueava as chamas. Teria que levar de 3 a 5 ataques antes que as Dark Fiendish Flames pudessem derrubar um caça. Embora o grande pagode dourado dos Sete Santos ainda estivesse lidando com derrotas esmagadoras sobre os oponentes, a taxa na qual as forças opostas estavam sendo eliminadas não conseguia acompanhar a taxa em que os caças estavam aparecendo. Aviões de caça densamente lotados cresceram em número e, em um piscar de olhos, eles já haviam cercado o grande pagode dourado dos Sete Santos. Parecia que havia um objeto esférico prateado flutuando no ar. Simultaneamente, os caças continuaram disparando seus canhões principais incessantemente. Os mísseis eletromagnéticos foram acelerados a uma velocidade de mais de 100 vezes a velocidade do som, cortando o ar e colidindo ferozmente no grande pagode dourado dos Sete Santos. Milhares e milhares de mísseis, que podiam penetrar através das montanhas, foram lançados com uma proeza de abalar o mundo. Dentro do alcance de várias centenas de lis, era como se houvesse apenas os sons dos mísseis explodindo. A atmosfera parecia ter sido agitada em um estado de desordem, e o grande pagode dourado dos Sete Santos estava totalmente coberto por fumaça e chamas. O Imperador Divino olhou para os fogos de artifício com algum interesse, dizendo: Velho Dao, você acha que o grande pagode dourado de seus Sete Santos será capaz de chegar até mim? O olhar de Kyudao permaneceu extremamente indiferente enquanto ele olhava para a imagem projetada do grande pagode dourado dos Sete Santos, que estava sendo atacado incessantemente. Ele disse: Você pode destruir o grande pagode dourado dos Sete Santos com apenas seus exércitos mecânicos, mas a menos que você faça um movimento pessoalmente ou ative as configurações que preparou anteriormente, você não será capaz de impedi-lo de carregando completamente. Enquanto eles falavam, houve mudanças ocorrendo no campo de batalha mais uma vez. 7 feixes de luz explodiram repentinamente do grande pagode dourado dos Sete Santos. Cada feixe de luz começou lentamente a se distorcer e quebrar, transformando-se em luz dourada sem fim que enchia o céu. A luz dourada iluminou o céu e todos os caças que entraram em contato com a luz foram incinerados. Seus geradores explodiram, causando uma série de grandes explosões. Incontáveis aviões de caça se transformaram em inúmeras bolas de fogo que iluminaram todo o céu. Kyudao introduziu: Este é o fogo exterminador dos 7 demônios divinos que é produzido a partir da reunião dos poderes de 7 especialistas de nível divino. Ele pode causar combustões do nada, incinerando todas as coisas no mundo. Ah! Interessante! O Imperador Divino bateu palmas e outra tela de luz ligeiramente menor apareceu diante dele. Uma grande beleza, que tinha cabelos azuis e vestia uma fantasia de empregada, apareceu na tela. Esta era a inteligência artificial do Imperador Divino, Nina. Quanto ao motivo de estar vestindo uma fantasia de empregada, isso era naturalmente devido à preferência do Imperador Divino. Nina, mobilize a cavalaria do dragão. O Imperador Divino sorriu. A inteligência artificial Nina disse sem expressão: sim. Imediatamente depois, muitos enormes dragões metálicos avançaram em direção ao grande pagode dourado dos Sete Santos. Os corpos desses enormes dragões tinham mais de 100 metros de comprimento e eram completamente cobertos por escamas metálicas prateadas. Cada vez que suas escalas se abriam, havia canhões de laser de alta energia disparando. Suas garras e corpos afiados podiam liberar uma força de mais de 10 milhões de toneladas, e suas bocas podiam disparar canhões de plasma que tinham uma alta temperatura de várias centenas de milhares de graus Celsius. Cada um deles tinha uma proeza de batalha comparável a um especialista de nível divino de nível 1.
Atrás das várias dezenas de enormes dragões metálicos, insetos robóticos densamente compactados enchiam todo o céu. Cada um dos insetos robóticos era do tamanho de um caminhão e sua força esmagadora era comparável à de um tanque. Suas bocas podiam até jorrar chamas de plasma que tinham uma alta temperatura de vários 10.000 graus Celsius. No momento, esses insetos robóticos estavam realmente formando um mar de insetos. Eles estavam densamente amontoados como se cada centímetro de espaço estivesse sendo ocupado por eles. Os insetos robóticos avançaram em direção ao grande pagode dourado dos Sete Santos, e a proeza de batalha trazida pelos exércitos do Imperador Divino foi desencadeada a um grande extremo neste momento. Esta foi uma cena que poderia fazer qualquer um sentir desespero. No entanto, o grande pagode dourado dos Sete Santos continuou a atacar sem se importar. A luz dourada explodiu dela, ocasionalmente enviando um feixe de luz dourada cortando o céu. Milhares de insetos robóticos foram transformados em bolas de fogo que mergulharam em direção ao solo. No entanto, mais insetos robóticos carregariam muito rapidamente, e várias dezenas de enormes dragões metálicos circulariam ao redor do grande pagode dourado dos Sete Santos, atacando incessantemente. Era como se houvesse muitas correntes prendendo o grande pagode dourado. O grande pagode dourado dos Sete Santos tremeu e liberou sua verdadeira proeza de forma explosiva. Estrondo. A gravidade dentro de um alcance de 100 lis aumentou abruptamente, e o campo magnético da Terra passou por grande turbulência. Inúmeros insetos robóticos caíram como gotas de chuva. Este foi o efeito da habilidade do grande pagode dourado dos Sete Santos de mudar as forças astrais da Terra depois de se comunicar incessantemente com seu núcleo e integrar os campos magnéticos ao longo de vários anos. Com esta única vez, o grande pagode dourado dos Sete Santos foi capaz de reverter a situação, mais uma vez ganhando vantagem. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 889 Gaiola. Todo o campo de batalha parecia muito grande, como uma batalha entre os deuses e os demônios nas lendas. Grandes extensões de insetos se transformaram em bolas de fogo e desceram em direção ao solo como meteoros. O local dentro de um alcance de 1000 lis estava cheio de raios e chamas, esmagando inúmeras montanhas e rios. Muitos rugidos de dragão ecoaram no céu, quebrando as camadas de nuvens. De vez em quando, um enorme dragão metálico mergulhava e inúmeros fragmentos de metal se espalhavam pelo céu. Depois de mais de meia hora, toda a terra estava coberta por fragmentos de metal. Os fragmentos metálicos densamente compactados eram como um mar de metal, jorrando em direção ao solo. No entanto, não importa quantos exércitos robóticos fossem destruídos, mais deles poderiam preencher o lugar. Aviões de caça, cruzadores voadores, insetos robóticos e cavalarias de dragões. Havia uma quantidade infinita deles, e parecia não haver fim à vista, não importa quantos deles fossem mortos. No momento, o brilho do grande pagode dourado sagrado parecia muito mais fraco, e indícios de rachaduras ocasionalmente apareciam no pagode que tinha uma altura de várias centenas de metros. No entanto, simultaneamente, o grande pagode dourado dos Sete Santos já havia carregado seu caminho para o local acima da base subterrânea. Uma miríade de luz dourada de repente se condensou, transformando-se em um pilar de luz que desceu dos céus e caiu ferozmente no chão. O pilar de luz parecia ter uma forma física. No instante em que colidiu com a superfície, um som alto explodiu. Em seguida, ondas de choque foram enviadas para todas as direções com o pilar de luz como centro no momento seguinte. Ondas de choque aterrorizantes varreram, esmagando os incontáveis robôs que encontraram em resíduos de metal. Os edifícios da base, que estavam na superfície do solo, também foram reduzidos a ruínas. Logo em seguida, a luz tremeu e a terra começou a se desintegrar incessantemente, transformando-se em pó. Era como se uma enorme cabeça de perfuração estivesse cavando em direção ao Imperador Divino. A voz fria de Nina soou. A outra parte estava vaporizando o solo a uma velocidade de 10 metros por segundo.
Estima-se que entrará em contato com o nível mais baixo da base após 2 minutos. A boca do Imperador Divino se contorceu. Eu não esperava que o grande pagode dourado dos 7 santos que vocês forjaram fosse tão bom. Kyudao disse calmamente. Devemos ativar isso. Vá em frente. Não quero que minha conexão seja cortada da rede por 15 minutos. Simultaneamente, dentro do grande pagode dourado dos 7 sagrados, todos da aliança Kyudao ficaram extremamente empolgados ao ver que haviam conseguido atacar as profundezas da base. É uma zona de segurança. Uma zona de segurança de tal ponto deve ser a base principal do Imperador Divino. Zixing olhou para o chão sob seus pés. Com certeza venceremos se conseguirmos capturar o Imperador Divino vivo. Uma sugestão de sorriso surgiu dos cantos dos lábios de Luana. Eu não esperava que as coisas fossem tão tranquilas desta vez. Parece que a proeza do grande pagode dourado sagrado supera em muito as nossas estimativas. Também agradecemos ao Lord Kyudao por localizar a localização do Imperador Divino. Caso contrário, as coisas não teriam progredido tão bem. Kyudao assentiu, mas não disse nada. O Rei Serpente disse friamente, não baixe a guarda. O Imperador Divino tem seu exército ciborgue de elite com ele. Ainda não é hora de baixar a guarda. Tenha cuidado para que ele retalhe o escape. Está tudo bem. O Antonga ainda não ativou sua operação, afirmou Luana. Então ele olhou para o Antong e disse, ative a formação do trovão e paralise todos os exércitos do Imperador Divino. O tempo será suficiente para capturá-lo vivo. O Antonga abriu os olhos e assentiu. Seu olhar instantaneamente ficou muito embaçado. No momento seguinte, uma intensa onda de eletricidade explodiu de seu corpo. Foi então emitido do grande pagode dourado sagrado como inúmeras cobras elétricas que se ergueram no céu, deslizando no meio da atmosfera. Começou. Luonan disse agitado. Simultaneamente, ele disse a Fang Xingjian por meio de correntes de informação, Irmão Fang, parece que nossa missão pode ser concluída com sucesso desta vez. Aquele Imperador Divino provavelmente não esperava que estaríamos tão totalmente preparados desta vez. Fang Xingjian não disse nada e apenas continuou enviando sua vontade marcial para as profundezas do solo. E cessou. Zixing e o Snack King observaram com expressões solenes enquanto a formação do trovão era ativada. Se eles fossem incapazes de pensar em uma maneira de paralisar os exércitos do Imperador Divino, eles ainda seriam afogados pelos infinitos exércitos robóticos, mesmo que pudessem localizar o paradeiro do Imperador Divino. Simultaneamente, todos começaram a sentir uma grande ameaça através de sua inspiração súbita. O Rei Serpente gritou, cuidado! Isso deve ser retaliação do Imperador Divino. Todos imediatamente levantaram suas guardas e suas vontades marciais se expandiram. O grande pagode dourado dos 7 santos instantaneamente explodiu em luz dourada, e os pontos que tinham rachaduras fracas agora pareciam começar a se recuperar. Todos os seus poderes foram liberados ao extremo. Um campo de força gravitacional aterrorizante irradiava para fora em todas as direções a partir do grande pagode dourado dos 7 sagrados, e incontáveis insetos robóticos explodiram com um estrondo. No entanto, assim que todos levantaram a guarda, a eletricidade desapareceu repentinamente. As partículas de éter dentro de um alcance de vários milhares de quilômetros também desapareceram. O súbito desaparecimento das partículas de éter produziu um tremendo efeito. Afinal, os especialistas da Kyudao Alliance faziam uso de partículas de éter em seu cultivo e frequentemente também usavam os poderes das partículas de éter em batalhas. Os olhos de Fang Xingjian se estreitaram e um termo apareceu em sua mente: arranjo anti-éter. Isso era algo que Demonic City continuou tentando pesquisar, mas não conseguiu desenvolver. Agora, neste mundo, uma versão semelhante, porém muito mais poderosa, estava sendo exibida por uma pessoa. O precioso 7 grande pagode dourado sagrado, que a aliança Kyudao havia forjado, exigia a absorção constante da energia das partículas de éter para reabastecer seu esgotamento durante sua operação.
Com as partículas de éter dentro de um alcance de vários milhares de quilômetros desaparecendo repentinamente, o brilho do grande pagode dourado sagrado imediatamente se tornou estável, assim como uma lâmpada que estava prestes a se extinguir. Não apenas o poder que o Antong ativou não paralisou os exércitos robóticos, mas também enfraqueceu bastante a proeza de batalha da aliança Kyudao. Wantong. O que está acontecendo? O Rei Cobra olhou para Wantong com surpresa e fúria. No mesmo momento em que o grande pagode dourado dos Sete Santos enfraqueceu, os infinitos exércitos robóticos vieram em direção a eles como se tivessem sido injetados com um impulso de sangue de galinha, cobrindo instantaneamente o grande pagode dourado dos Sete Sagrados. Os insetos densamente compactados agarraram-se ao grande pagode dourado dos Sete Sagrados, colidindo com este grande tesouro e fazendo-o mergulhar lentamente em direção ao solo. Ofegante, Zixing e os outros rapidamente liberaram seus poderes e os canalizaram para o grande pagode dourado dos Sete Sagrados. Uma grande quantidade de Dark Fiendish Flames explodiu, incinerando a superfície dos insetos robóticos e até mesmo parando a queda do Seven Sacred Great Golden Pagoda. Zixing olhou para Wantong e cerrou os dentes, perguntando: Wantong, você enlouqueceu? Ele não enlouqueceu. Sob os olhares surpresos de todos, Kyudao levantou lentamente um dedo, como se o movesse suavemente no espaço vazio. No momento seguinte, a luz dourada do grande pagode dourado sagrado tremeu e instantaneamente se dividiu em 7 ondas de radiância marcial, cada uma seguindo seu próprio caminho. Kyudao, o que você fez? Sentindo que o grande pagode dourado dos Sete Santos havia começado a mergulhar, Zixing soltou um berro enfurecido enquanto ela golpeava a palma da mão em direção a Kyudao. No entanto, quando a palma da mão de Zixing pousou em Kyudao, ela descobriu que a outra parte era como uma ilusão. Ele se dissipou no ar e depois se recompôs a vários metros de distância. O que eu fiz? Fui eu quem projetou este grande pagode dourado dos Sete Sagrados, e como posso deixar seus poderes se fundirem em um, posso naturalmente fazer com que eles se dividam também. Ausência universal do eu. Zixing cerrou os dentes. Ela reconheceu que essa era a habilidade final de Kyudao que poderia permitir que ele se transformasse em um estado sem forma. Ele seria incapaz de atacar, mas também não seria afetado pela maioria dos ataques. O Rei Cobra olhou para Kyudao e Wantong friamente. Qual o significado disso? Luana, Sou, Odian e Zixing cercaram Kyudao e Wantong. Fan Xingjian foi o único que permaneceu imóvel. Seus olhos estavam olhando para o fundo do subsolo. Era como se ele pudesse ver através das camadas do espaço vazio onde o Imperador Divino estava. O grande pagode dourado dos Sete Santos não estava mais sendo controlado, e agora estava mergulhando rapidamente em direção ao solo. Inúmeros insetos robóticos o perseguiram, cercando o grande pagode dourado dos Sete Santos como um ninho de vespas. Ao mesmo tempo, 49 enormes dragões metálicos viraram seus corpos e se envolveram em direção ao grande pagode dourado dos Sete Sagrados. Neste momento, o grande pagode dourado dos Sete Santos parecia ter se transformado em uma gaiola. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 890 Armadilha e persuasão para se render vendo a mudança repentina ocorrendo diante deles. Zixing, o Snack King, Sou, Odian e Luonan sentiram um calafrio penetrante descer sobre eles. O frio penetrante percorreu seus corpos. A situação era muito clara. Kyudao e Wantong os traíram e se juntaram ao Imperador Divino. Isso resultou em todo o plano de atacar o Imperador Divino para ser apenas uma armadilha. As pupilas do Snack King se contraíram quando ele olhou para Kyudao e Wantong com um par de olhos de cobra. A intenção de matar fervia dentro deles. Kyudao. Você está louco. Estou louco. Não, não estou. Estou muito são. Kyudao riu. Em vez disso, eu deveria estar perguntando a você. Você realmente sabe o que está fazendo? Derrotar o Imperador Divino? Alcançar o nível 5 do nível divino? Retornar ao seu mundo original? Pense em quanto tempo vocês estão aqui, disse Kyudao, rindo friamente.
Os mundos de onde você veio deveriam estar passando por uma metamorfose, certo? Caso contrário, não há como você alcançar o nível 4 do nível divino. Com a metamorfose do mundo acontecendo, isso significa que seus inimigos estão progredindo rapidamente. Isso significa que seu mundo receberá o próximo ataque violento. Há quanto tempo você está neste mundo? Luana, mesmo se você voltasse agora, seus inimigos teriam superado você em muito. E com você tendo perdido tanto tempo, quais você acha que são suas chances de sobrevivência em esta tribulação? Ao lado, Wantong assentiu, concordando profundamente. Ele também foi persuadido por Kildao devido a esses motivos. No momento, ele disse, sentindo-se ofendido, não há como voltarmos agora. Em vez de voltar, é melhor ficarmos aqui. Ele deu uma longa olhada nos poucos especialistas de nível divino diante dele e tentou persuadi-los. Apenas se rendam. Não há nenhum significado para nossa batalha. As persuasões da dupla foram muito eficazes. As intenções malévolas de alguns dos especialistas do nível divino pareciam ter enfraquecido, e um silêncio mortal caiu dentro do grande pagode dourado. No momento seguinte, o velho Tian apareceu ao lado de Kildao com um flash quando disse com a cabeça abaixada, se eu me rendesse ao Imperador Divino, ele não agiria desfavoravelmente comigo, certo? Kildao disse com firmeza, não se preocupe. O Imperador Divino não tem intenção de acabar com todos. Ele nem mesmo aplicará nenhum meio restritivo. Depois de nos juntarmos a esse lado, estaremos servindo a uma pessoa, mas ficando acima de todos os outros. Ainda podemos viver a vida que levamos atualmente. Não, com o apoio da tecnologia do Imperador Divino, seremos capazes de levar uma vida melhor do que a que estamos vivendo agora. O velho Tian olhou para o Rei Cobra e os outros um pouco sem jeito, dizendo, sinto muito. Nunca gostei tanto de lutar. Além disso, o que Kildao e Wantong disseram está certo. E daí se pudermos voltar aos nossos mundos? Não diga mais nada, o Rei Cobra disse e soltou um bufo frio. Eu não confio no Imperador Divino. Zixing e Sou, que estavam ao lado dos Snake King, também revelaram olhares frios. Intenções assassinas surgiram em seus corações. Depois de lutar por tantos anos, você acha que não sabemos que tipo de pessoa é o Imperador Divino? Ele é um besta. Mesmo que eu morra, não me renderei a ele. Luo não parecia nervoso e hesitante, sem saber como lidar com essa situação. Os quatro começaram instantaneamente a conversar por meio de correntes de informação. O Rei Serpente disse, definitivamente não devemos nos render. Considerando o tipo de pessoa que o Imperador Divino é, Deus sabe como ele vai lidar conosco. Vamos nos livrar de Wantong primeiro. O velho Tian não tem muita vontade de lutar, e a defesa de Kildao não será destruída em um curto momento, e Sou analisou calmamente. Wantong dispersou as partículas de éter. Contanto que o derrotemos, seremos capazes de virar a mesa em muito. Zixing cerrou os dentes e fervilhava. Esses traidores. Vou arrancar a pele deles. Luonan disse de repente, vocês viram Fang Xingjian? Quando os outros três ouviram isso, ficaram repentinamente chocados. Como sua vontade marcial varreu, Fang Xingjian, que estava de pé ao lado, desapareceu. Zixing franziu a testa. Ele saiu? Quando isso aconteceu? Droga! Eu sabia que esse cara não era confiável, o Rei Serpente disse furiosamente. Esqueça ele. A vontade marcial de Sou varreu todo o grande pagode dourado dos Sete Santos. Mais e mais exércitos robóticos cobriam o exterior do grande pagode dourado enquanto os enxames de insetos se moviam. Eles se acumularam em uma espessura de mais de 10 metros fora do pagode dourado, e era como se o pagode dourado tivesse se tornado um grande ninho de vespas. Eles continuaram rasgando e mordendo a superfície do grande pagode dourado dos Sete Santos, enviando correntes de chamas de plasma saindo de suas bocas. Sem o reabastecimento de partículas de éter e os reforços dos 7 especialistas de nível divino, o grande pagode dourado dos Sete Santos só poderia contar com sua própria força para impedir o avanço dos exércitos robóticos.
À medida que o brilho dourado em sua superfície ficava cada vez mais fraco, era como se os exércitos robóticos fossem capazes de romper a defesa do grande pagode dourado dos Sete Santos a qualquer momento e atacar. Quando isso acontecesse, sua operação seria considerada um fracasso total. Eles então teriam que enfrentar os ataques infindáveis e selvagens dos exércitos robóticos. Tome uma atitude. O Rei Serpente soltou um berro suave através das correntes de informação. Kildare olhou para esta cena com grande confiança e sorriu. Ah, você vai se arrepender disso. Bem quando os 7 especialistas da Aliança Kildare se envolveram em uma grande batalha no céu. Fan Xingjian continuou a descer, movendo-se através de lacunas espaciais. Ele se dirigiu para as profundezas da base subterrânea onde o Imperador Divino estava localizado. É realmente a sua verdadeira forma. Finalmente encontrei você. Originalmente, se Fan Xingjian procurasse pelo Imperador Divino, seria difícil para ele determinar a localização real do Imperador Divino, mesmo com sua inspiração súbita, pois o último havia carregado uma parte de sua consciência na rede. As artes ilusórias de Fan Xingjian só seriam eficazes se ele fosse capaz de localizar a verdadeira forma do Imperador Divino. Caso contrário, não faria sentido se ele acabasse enganando apenas a consciência em alguns servidores. O fato de Fan Xingjian agora poder localizar a forma real do Imperador Divino teve um grande impacto em Fan Xingjian. Quase no instante em que a Fan Xingjian disparou pelo espaço e perfurou mais de 10 quilômetros no subsolo, ele apareceu abruptamente diante do Imperador Divino. HMMM. Você é aquele recém-chegado. O Imperador Divino olhou para Fan Xingjian que apareceu de repente. Ele não parecia ansioso, apenas sorrindo ao dizer, você acha que será capaz de me derrotar só porque apareceu diante de mim? Simultaneamente, 4 silhuetas apareceram de repente com um flash. Eles chegaram na frente, atrás, esquerda e direita de Fan Xingjian, cercando-o. Essas 4 pessoas eram todas senhoras excepcionalmente bonitas. Uma estava vestida com Xiangson enquanto a outra usava um biquíni. Os outros 2 usavam um terno de marinheiro e um uniforme de meco. Eles eram diferentes dos humanos tanto em termos de suas figuras quanto em suas características faciais requintadas. Era como se tivessem saído de uma pintura. No entanto, os olhos dessas 4 belas jovens eram extremamente frios, como se não houvesse emoções neles. Fan Xingjian podia sentir que essas 4 belas jovens não eram humanas, mas seus corpos continham poderes crescentes que quase podiam ser comparáveis aos de um especialista de nível divino de nível 2. Era como se houvesse algum tipo de motor de energia avançado neles. Estes deveriam ser os guardas pessoais do Imperador Divino que o Rei Serpente e os outros haviam mencionado, o exército ciborgue. Himeko, Saeko, vocês 2 podem renunciar, disse o Imperador Divino enquanto acenava com a mão. Então ele sorriu para Fan Xingjian e perguntou, como está meu exército de empregadas? Eu produzi todas as belas jovens que podem ser encontradas em lendas, mitos, animações, jogos, filmes, dramas e livros na forma de ciborgues. Como é? Eles não são muito bonitos. Também era conhecido como Qipao e era o vestido mandarim da República da China. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.